Olha, isso é muito importante, porque nada contra o cara da direita ou da esquerda ir para a rua. Eu acho que é um direito que assiste a qualquer um e que pese a gente estar vivendo aí um clima de pandemia com variante Delta, nada contra. O cara da esquerda encher a rua, o cara do centro encher a rua, o cara da direita encher a rua, mas não pode ter manifestação de ódio. Aliás, eu não seria nem inteligente, porque qualquer ato fora da curva, que alguém seja ferido ou morto, vai facilitar o outro lado da questão. Se de repente a turma pró-Bolsonaro encher a Paulista e alguém matar alguém ou alguém for ferido com gravidade, isso funciona contra o próprio presidente da República. Então, a gente espera que haja atos realmente no dia 7 de setembro ou o dia que for, com esquerda, direita, centro. Isso é democrático, isso é democracia. Tá? Mas como é que protesta o cara, por exemplo, da Europa? Ele protesta de uma forma a dizer, olha, eu não estou concordando com o que o governo está fazendo, ou eu estou ao lado do governo. E quando aparece alguém fora da curva que quer transformar isso em violência, eles se sentam no chão e deixam os baderneiros expostos para dizer quem é o baderneiro. Então, nada contra lotar as ruas do Brasil, desde que não haja violência. A violência é o caminho mais claro para o desespero, e o Brasil já está desesperado com bilhões de desempregados. O Brasil, numa economia globalizada quebrada, a gente já vinha quebrado do governo Dilma Mantega, que foi a pior fase econômica que o país passou, com uma recessão econômica terrível, com números horríveis, e pegamos a pandemia logo em seguida. Tudo que a gente não precisa é apagar fogo com gasolina. Então vamos esperar um 7 de setembro com manifestação, mas que não haja nada que arranhe os princípios democráticos, e a democracia é o único caminho a ser seguido pelo brasileiro. Ministro, a maioria do Tribunal de Contas aprovou o edital do leilão do 5G. Como é que fica esse leilão? Quem participa desse leilão? E qual é a probabilidade de a gente ter um desenvolvimento natural e necessário no mundo virtual a partir de agora com o 5G? Datena, nós tivemos 7 votos na semana passada dos 8 ministros aptos a votar, até porque a presidente, que é a nona, só votaria em caso de empate, então está 7-0. Teve um pedido de vistas do ministro, que foi marcado para uma semana, a volta do pedido de vista, que será hoje à tarde, às 2h30. Então, acredito que com a aprovação do TCU, volta o edital para a Anatel publica o edital e em outubro teremos o leilão do 5G. Dentro das obrigações do leilão, que além de levar a conexão, conectividade para os 40 milhões de brasileiros que não têm, a gente já colocou o 5G standalone até julho do ano que vem. Vou explicar o que é isso. O 4G, o celular 4G, ele tem uma velocidade de 30 megabits, mais ou menos. O 5G vai ser de 1 gigabit. Então a diferença é muito maior na velocidade. Você vai baixar um vídeo de 2 horas em um filme de 2 horas em 3 segundos, 2 segundos, 5 segundos. Então vai ser tipo um áudio pequeno, você vai baixar um vídeo. Então as pessoas vão se comunicar muito com o vídeo, vai ter uma velocidade muito grande. Só que tem a latência. A latência baixa é o tempo de espera. Por exemplo, vamos ter vários no agronegócio, vamos ter tratores sem motorista funcionando. Se um trator quebrar no meio da lavoura, um funcionário lá na Islândia ou lá na Inglaterra vai consertar o trator à distância. Então nós teremos táxi, o Uber, o drone sem motorista. Por exemplo, se você vem num 4G, num carro, e está sem um motorista, e vai uma pessoa atravessando a rua, o 4G demora 2,3 segundos para frear, até isso. Então ele pode atropelar a pessoa. Então a gente não pode ter isso no 4G. No 5G, a demora é 0,00008. Então a latência é praticamente baixa. Então, se você for médico, está aí em São Paulo, a gente pode ter um centro cirúrgico, por exemplo, no interior da Amazônia, e para fazer cirurgia nos índios, por exemplo, e um médico de São Paulo pode operar à distância, por causa da baixa latência. Então o 5G vai mudar totalmente a nossa vida. Eu que viajei para os países conhecer a tecnologia, é algo que vai revolucionar
E a boa notícia é que até julho do ano que vem, todas as capitais, as 27 capitais, terá o 5G standalone, que é esse que faz a internet das coisas. Sei que é um nome difícil de entender, por isso que eu estou explicando, mas a gente vai ter em todas as capitais. Nós teremos aí um novo Brasil acontecendo, vai ser um marco histórico para a gente. No campo de estudos, por exemplo, né, o Brasil é um país continental em que há dificuldade para você alfabetizar as nossas crianças. Né? No campo de estudo vai ser fundamental, não adianta nada. A prefeitura aqui distribuiu tablets e as crianças não conseguem entrar em internet com o tablet. O tablet é pior do que caderno quando você não tem uma internet que funciona. Isso para chegar aos lares brasileiros. Como é que vai chegar, aliás? É importante saber, porque tudo isso é um mundo altamente novo, já aplicado em países desenvolvidos em boa parte. Né? Os outros progressos estão em andamento, como o carro sem motorista, que você acabou de dizer, e daí por diante. Tudo isso vai chegar. O que parece ficção já é bem próximo da realidade, porque a internet se desenvolve com muita facilidade. Mas no aplicável, por exemplo, no campo de conhecimento e de estudos, né, de alfabetizar o povo brasileiro que precisa de alfabetização, é possível fazer isso com o 5G com baixo custo ou depende de muito investimento? Não, é claro que é possível. O setor da educação vai ser o mais beneficiado. Nós teremos 72 mil escolas já com 5G standalone, das 85 mil que temos urbanas. Então, se você pensar, Datena, como você falou, 20 anos atrás, quais eram as profissões que existiam? Né? Engenharia civil, arquitetura, direito, medicina. Hoje nós já temos outras profissões, né, novas, e com o 5G virão milhares, né? Vai mudar tudo. Então, a gente vai precisar capacitar o jovem. Nós teremos 40 milhões de pessoas que terão internet, que hoje estão sem estudar, né, com as escolas fechadas. Tem crianças que estão há um ano e meio estudando de casa, com o computador, né, com o celular, com o tablet. E quem não tem? Então, a gente tem uma Espanha dentro do Brasil, 40 milhões de pessoas dentro do Brasil que não tem internet. Nós levamos, até aqui do Ministério das Comunicações, através do governo federal, internet para 8 milhões e meio de pessoas através do programa que a gente tem, o Wi-Fi Brasil. É uma antena que nós temos, que liga com um satélite, e a gente coloca nas escolas. Já tem 10.500 escolas rurais que receberam isso. Até o ano que vem, vamos levar para mais 15 mil. E 15 mil escolas rurais, a gente vai completar todas as escolas rurais com internet. Então, a falta da internet para a educação, ela é crucial. Nós precisamos levar conexão para os jovens, até porque você pega uma criança, meu filho com 2 anos, já mexe no celular, praticamente ele sabe escolher um filme e entrar. Se eu der bobeira, ele está lá entrando no meu telefone. Então, assim, é muito importante para eles que essas profissões vão chegar, a gente precisa capacitar essa turma aí para a década do 5G. O meu neto entende muito mais de telefone celular do que eu, minhas netas também, muito mais. Tá? É uma geração já preparada para isso, uma geração que foi preparada para isso. Importante, importante é que isso chegue às periferias do Brasil. Tá? As periferias do Brasil, não estou dizendo estados distantes, não. Aqui mesmo, dentro do estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, há periferias tão distantes como o Norte, Nordeste, regiões quase que inacessíveis aí hoje em dia, por falta de estradas, por falta de forma de se chegar. Por exemplo, você chegar a uma aldeia indígena, você demora dias de barco e dias de avião. É uma coisa complicada. A internet vai ajudar muito em todos os campos, no setor de medicina, de alfabetização. O mais prático e mais importante que eu acho para o brasileiro é realmente o estudo. Isso é fundamental. Tá? A alfabetização, o conhecimento das nossas crianças representa o futuro do país. De prático, Fábio, qual será o investimento com esse leilão? Como é que será feita a divisão dos direitos de exploração do 5G? E que firmas participam e quantas firmas participam, quantas empresas participam desse leilão de 5G? Datena, o investimento do leilão está previsto
pela Anatel os cálculos em 45 bilhões de reais. Nós temos um FUST, o FUST é um fundo de universalização para telecom, para telecomunicações, que ele foi feito há 20 anos atrás. E esse dinheiro todo do FUST, já tem mais de 23 bilhões, ele não foi utilizado em nada da internet, nada, nos últimos 20 anos. Por isso que nós temos hoje esse deserto digital que eu costumo chamar no Brasil. Então, a gente conseguiu, com o ministro da Economia, com o presidente Bolsonaro, que o leilão fosse não arrecadatório. Como é que é isso? Esses 45 bilhões que as empresas vão comprar as faixas, adquirir para montarem a rede de 5G, a gente escolheu uma série de investimentos. Então, eles vão aplicar 90% desse valor em investimentos, né? A gente vai conectar rodovias federais, a gente vai fazer o norte conectado, conectar 10 milhões de pessoas na região norte, vai fazer uma rede privativa, e toda a localidade acima de 600 habitantes receberá internet, conectar escolas, enfim. Então, a gente vai aproveitar para tirar o tempo perdido do FUST, para a gente fazer com que o setor de telecomunicações avance muito no Brasil, até porque na pandemia a gente teve aumento de 50% do tráfego de internet, devido às pessoas trabalhando em home office, estudando de casa, e as teles suportaram. Quem vai participar do leilão da Atena são as empresas de telecom, né? A Claro, a Viva e a TIM vão participar, que a Oi vendeu o móvel, ela não vai bidar, e as empresas regionais, os provedores regionais. Nós temos hoje no Brasil 50%, praticamente 50% da internet do Brasil hoje é coberta por provedores regionais. Então, nós temos 2 faixas que eles vão participar. E aí, depois que eles ganharem, que eles vão atrás, né, adquirir equipamentos. Aí eles vão buscar os equipamentos das empresas para comprar. Mas as empresas de equipamento, elas não bidam no leilão. Quem bida bida é o termo, né, jurídico que a gente usa para leilão. São as teles. A China não se interessou pelo leilão de 5G? A China não é tele, né? Ela é mais uma empresa de equipamento. Tem a Ericsson, hoje mesmo eu fiz um call hoje cedo com o CEO da Ericsson, que assumiu na América Latina. Tem a Huawei, que é chinesa, tem a NEC, que é japonesa, tem a Samsung, que é sul-coreana. Eu estou indo agora sábado, sexta para o sábado, eu vou visitar a Samsung, que na viagem que a gente fez, a gente não pôde entrar na Coreia do Sul, e eu fiquei de volta lá, estou indo sábado agora. Aí tem a Ericsson, que é sueca, e a Nokia, que é finlandesa. O que é que a gente fez no Brasil? Estava tendo essa discussão toda geopolítica acontecendo, né? Existia todo esse debate, e que poderiam empresas de tal país, de outros, enfim, acessar as nossas informações, e a gente criou uma rede privada, uma rede privativa, uma rede pública de governo. Nessa rede pública, tudo que o presidente da República considerar de sensível vai estar dentro, e tem uma série de especificações de que a gente faz um limitador que praticamente pouquíssimas empresas possam vender para dentro. Por quê? Aí dentro dela vai estar Banco Central, todos os ministérios, todas as Forças Armadas, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, enfim, os bancos públicos, tudo vai estar dentro dessa... E o que é importante nisso, Datena? Que a gente vai pegar ali, se por um acaso tiver algum tipo de vazamento, aqui em Brasília, vazou como 2011, né? 2011 entraram no celular da presidente Dilma na época de 18 ministros. Isso aconteceu, inclusive foi noticiado pelo caso do Snowden. Como ali em Brasília tinham 5 empresas de equipamento, você não sabe de onde veio o vazamento. Se você só tem uma na rede privativa, se vazar foi culpa deles. Então eles serão responsáveis por qualquer tipo de vazamento de informação. Aí, se você me perguntar, isso é só o Brasil? Não, a Alemanha está fazendo, o Japão está fazendo, Finlândia está fazendo, todos esses países, todos eles estão criando a rede privativa. E na rede privativa, sim, tem alguns limitadores que alguns fornecedores de alguns países não vão poder participar. Não vou poder, não. Olha, parece uma pergunta imbecil, mas no fundo não é não. A gente partindo do mundo prático, você às vezes partindo do mundo real, do que o povo entende, você chega a perguntas complexas e importantes, não é?
Por isso que eu acho que a gente tem que ter muita segurança em perguntar, e mais do que perguntar, às vezes a pergunta é mais importante que a resposta, mas ouvir o que a outra pessoa está falando. Tem cara que pega uma pauta, fica lendo a pauta e nem ouve o que o cara está respondendo do outro lado. Essa pergunta é importante porque desde a aplicação de golpes em escala, de golpes de quadrilha Pix, que tomam 10, 15 mil reais, 5 mil reais, de quem não tem quase nada, até ataques cibernéticos importantes, não é? Houve ataques aí de hackers russos a Pentágono, de hackers norte-coreanos a governos estrangeiros e daí por diante. Dizem até que a terceira guerra será na base de ataque de hackers, não é? Para se chegar ao extremo do extremo. O 5G, até que ponto o 5G vai facilitar os sistemas de segurança de inteligência artificial, que impeçam desde o cara dar o golpe da quadrilha do Pix até entrar num sistema de defesa de um país? As empresas da Atena, elas trabalham muito em cybersecurity, né, em segurança, mas os hackers também avançam. Na mesma forma que a tecnologia chega para as empresas, a tecnologia também chega para os hackers. Então, assim, você está certíssimo com essa preocupação. Tenho certeza que a guerra da informação, do acesso à informação, né, de quem tem mais informação, está muito forte. É só ver o que está acontecendo em Taiwan. Em Taiwan existe uma empresa que chama TSMC, que ela fornece semicondutores, são chips. E esses chips produzem celular e rádios, né, de 5G, antenas de 5G. Então o mundo inteiro está brigando, né? Estados Unidos, Europa, Rússia, China, se for olhar o Mar do Sul da China, ali todos os navios e submarinos estão ali cercando essa empresa, porque ela responde a 70% do fornecimento global. E a gente tem acompanhado isso porque isso vai impactar o 5G. Por exemplo, elas pararam de vender nesse primeiro semestre, elas eram fornecedores da China, não estão fornecendo mais, os americanos estão nisso, por quê? Porque é a guerra da informação, né? A gente realmente tem que ter muito cuidado com isso, por isso que se você, como eu falei, você não tem um chip da Atena, ele é 25 vezes menor do que um vírus, um semicondutor de celular. Então, você não tem como saber se ali vem um backdoor. Backdoor é você colocar um espião dentro, né? Não tem como detectar isso. Então, seja ele de onde for. Então, a gente realmente, como é que a gente pode eliminar o risco? A gente tendo só uma empresa. Tudo que a gente considera sensível, a gente coloca lá dentro. Quais são as empresas especialistas em rede privativa? Né? A gente vai atrás das empresas especialistas. O que é que elas fazem para garantir? A gente tem que ter um mínimo de confiança. Agora, jamais, em nenhum momento a gente vai ter uma certeza 100%, porque até a NASA foi invadida, o Pentágono foi invadido por hacker, né? Então, realmente, eles estão avançando muito. A gente tem que sempre estar diminuindo o risco e avançando em cybersecurity, mas isso aí vai ser constante, vai ser uma guerra constante. Vai ser hackers versus empresas de tecnologia que vão tentar cada vez quebrar a criptografia que eles criam. Olha, o Ministério do Tarcísio é um ministério importante pra caramba, que é um ministério que vai gerar obras, para gerar emprego, para a gente sair dessa crise que nós estamos. Mas o seu é vital, o seu é vital. E sempre que se fala em algum investimento do governo, lá vem o Paulo Guedes para segurar o Bolsonaro, para não investir nisso, naquilo e naquilo outro. Ele devia ter falado isso quando houve as emendas parlamentares, aí ele devia ter avisado o Bolsonaro para não gastar tanto dinheiro com emenda parlamentar, porque nem precisava. Esse é o grande detalhe. Mas no seu campo vai precisar de muito investimento, mas muito investimento. Quando você fala uma tecnologia dessa, que eu fiquei assustado com esse condutor, eu fiquei assustado, eu não sabia disso. Um negócio menor que um vírus é um condutor, é uma coisa inimaginável. Chega a mexer com o nosso cérebro só de você pensar nisso. E para isso tem que ter um investimento terrível, porque está todo mundo atrás, tem que ter um investimento grande. Esse investimento, você já falou, mas é bom você confirmar, ele vem de onde? Será de captação? Pois não, pode falar. Ele vem das teles.
As empresas de telecomunicações, eu falei, as nacionais, as locais, as regionais, elas vão adquirir as faixas, né? Porque o 5G ele é igual, são avenidas, né? Que você adquire ali. Aí tem a do 3,5, tem a do 700 MHz, enfim, são várias faixas que a gente vai vender no leilão. O governo vende, elas vão pagar. Só que no lugar do cheque entrar para a União, que quando ele entra para a União, muitas vezes ele fica ali para o superávit primário, ele não volta para as obrigações, o nosso leilão será não arrecadatório. Dos 45 bilhões, em torno de 38 bilhões serão investidos no próprio setor. São várias obrigações que a gente colocou ano a ano, né, detalhadamente, e que o Anatel fez junto com a gente, e que o TCU já tem 7 votos a 0 a favor de todas essas obrigações que a gente colocou no leilão. Então, será realmente, Datena, fora esses 40 bilhões para o setor, estimam-se que a gente tem aí 1,2 trilhão de dólares nos próximos 15 anos por causa do leilão do 5G. Não importa o quão grande a nossa economia ela se a gente não entrar nessa tecnologia, a gente fica fora do primeiro mundo. Se a gente não partir para essa tecnologia, nós estamos completamente alijados do primeiro mundo. É importante demais que esse leilão tenha uma definição aí. E que a gente passe a usar o 5G o mais rapidamente possível.